Hoje nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano. Lucas 10, 25 ao 37. Nós estamos diante de uma parábola conhecida não só no ambiente religioso, protestante, mas uma parábola que extrapola esse ambiente cristão e quase todas as pessoas conhecem pelo menos algo desta parábola, a parábola do bom samaritano. Eu queria ler com vocês, você acompanhe sua Bíblia, a partir do 25, nós vamos ler 25 ao 29. Lucas 10, 25 a 29 agora. Diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, acertou. Faça isso e viverá. O acertou é por minha conta. 29 diz: mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? É bom a gente lembrar que Lucas escreve para os gregos. Lucas é um médico. Lucas escreve o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, e ele escreve tanto o Evangelho como o livro de Atos através de uma pesquisa. Então, Lucas é um historiador que registra os acontecimentos do ministério de Jesus e da história da igreja, sobretudo parte da história da igreja de Atos que ele também vive, mas ele faz uma pesquisa e ele registra o Evangelho de Lucas, que é o maior evangelho. Ele tem um estilo interessante. Lucas, ele tem um grego, que a Bíblia do Novo Testamento é escrita no grego, um grego antigo, e esse grego dele é bem escrito, bem organizado. É interessante percebermos aqui essa parábola, que só encontramos aqui no livro de Lucas. E essa parábola, ao contrário da parábola do semeador, que é muito simbólica, é uma parábola que vem, talvez, alguns estudiosos dizem, de uma história real, que tenha acontecido. Então, a parábola é uma representação da vida real, enquanto a maioria das parábolas, elas têm um simbolismo, a gente tem que entender o que significa cada coisa, e ela se difere disso. É bom a gente entender isso primeiro. Jesus é um mestre, ele está ensinando. Então, Jesus é um mestre que ensina pelas ruas. Muita gente, já vimos Jesus ensinando na praia, a parábola do semeador, do joio e do trigo, naquele ambiente. Jesus está ensinando e o texto diz que se levanta uma pessoa para fazer uma pergunta. Geralmente era assim: um mestre está ensinando, alguém levanta a mão para fazer uma pergunta para ele. Só que o texto está dizendo que a pessoa que levanta para fazer essa pergunta é um perito da lei, é um especialista da lei. Um perito da lei nesse tempo era uma pessoa que sabia de tudo da lei mosaica. Se alguém tivesse alguma dúvida, procuraria essa pessoa para tirar a dúvida, porque ele era o especialista. Por isso é interessante esse homem, perito da lei ou especialista da lei, procurar Jesus. Mas o texto no verso 25 diz que ele tenta colocar Jesus, ou coloca Jesus em uma prova. Ele faz uma pergunta sobre como herdar a vida eterna. E depois da pergunta, de forma muito hábil, Jesus faz outra pergunta para ele. O negócio aqui é outro nível, né? O que está escrito na lei? Você que é especialista sabe o que está escrito na lei. Como você lê? Que era normal um instrutor, um mestre fazer essa pergunta, testando, né? E a resposta do doutor da lei é direta no verso 27. Ame o Senhor todo o coração, toda a alma, todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. A gente sabe que esse resumo é o resumo da lei. Dos 10 mandamentos, por exemplo, você tem 4 mandamentos em relação a Deus e 6 em relação ao próximo. É um resumo. O perito da lei, então, diante da resposta dada, é elogiado por Jesus, e Jesus diz para ele: faça isso e viverá.
verso 28. E no 29, mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? O texto dá a entender que esse homem está em alguma falta, ou está se livrando de algum comportamento equivocado. O texto diz: mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Então Jesus está falando a uma pessoa, vamos pensar aqui, esse doutor da lei, esse especialista, uma pessoa versada na lei e uma pessoa legalista também, uma pessoa envolvida com a tradição, com o cerimonial, com os sábados, uma pessoa preocupada com isso. Jesus está levantando aqui tendo outro papo, né? Um papo de vida, que sempre quebra a religiosidade. Está falando de amor, e de amor ao próximo. Ele não está falando de ritual. E essa é a grande crise do choque da mensagem do Evangelho de Jesus com os religiosos do seu tempo. O Herbert Luecker, você está acompanhando aí, ele diz: como doutor da lei, ele pertencia a uma categoria de mestres, os quais diziam que nenhum gentio seria um próximo deles. Um gentio, uma pessoa não judeu. Como judeu, ele só considerava próximo aquele que pertencesse ao povo da aliança. E é nesse contexto das perguntas que estão acontecendo aqui, Jesus devolvendo a pergunta, ele respondendo, que nasce a parábola, que é bem provável tenha acontecido, não é? A parábola nasce nesse contexto aqui da pergunta do período da lei, do especialista da lei. E aí, a partir daí, no verso 30 ao 35, você está acompanhando, diz assim: em resposta, disse Jesus. Então, vou te explicar o negócio aqui. Se quer saber, eu vou te explicar. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. 33, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal. Ele estava com o animal e tinha muitas coisas com ele. Levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro. Um denário era um dia de um trabalhador braçal, ele deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Olha que coisa interessante. Então aqui, a parábola aparece algumas pessoas. A gente precisa entender esse processo todo da parábola para que a gente possa aplicar essa parábola em nossa vida. 3 destaques aqui são importantes. Primeiro, o problema vivido pelo homem que descia de Jerusalém para Jericó. Eu tive o privilégio, irmãos, de fazer essa viagem hoje, nos dias atuais. É uma estrada descida. São 27 quilômetros. 27 quilômetros de descida. É bem baixo Jericó mesmo. Para vocês terem uma ideia, Jerusalém ele fica aproximadamente, em alguns lugares, 800 metros acima do nível do mar, em alguns lugares um pouquinho mais de 800 metros acima do nível do mar. Jericó é uma cidade que tem mais de 300 metros abaixo do nível do mar. Então, Jericó, 300 metros abaixo do nível do mar, Jerusalém, 800 acima do nível do mar. Então, você tem uma diferença muito grande. Quem viaja vai descendo. Essa é a sensação que nós tínhamos. Em algum lugar tinha a marcação do nível do mar, quanto era mais baixo, cada vez que você seguia a viagem. É interessante. Por isso que o texto diz que o homem descia de Jerusalém para Jericó. Então a viagem estava sendo feita da Jerusalém daquele tempo, descendo para Jericó. Uma cidade interessante. Por isso que a descrição do texto, em termos geográficos, é muito precisa, descia mesmo. Só que aquele caminho há 2000 anos atrás era um, hoje é outro, bem melhor.
Então, o texto diz que esse homem está descendo para Jericó. Muitas pessoas viviam em Jericó. Muitas pessoas viviam em Jericó. Inclusive os sacerdotes da parábola, os sacerdotes e levitas, muitos deles viviam em Jericó, desenvolviam a sua tarefa religiosa em Jerusalém e faziam a viagem para Jericó, porque era uma cidade muito interessante para viver. Uma outra coisa que a gente pode destacar aqui, meus irmãos, é que a falta de atitude, já revelada até aqui no texto, do sacerdote e do levita diante do homem que havia caído nas mãos dos salteadores. Ambos, o sacerdote e o levita, veem o homem caído e passam para o outro lado, verso 31 e 32, sacerdote e levita. Então o sacerdote, o homem que faz a intermediação com Deus, o levita que cuida da parte da adoração. É bom lembrarmos que hoje, nós não temos levitas. A turma às vezes quando fala eu sou levita, mas biblicamente na nova aliança nós não temos levitas. Na nova aliança todos nós somos sacerdotes. Amém, irmãos? Não há levitas na nova aliança, só sacerdotes, porque Jesus é o único sumo sacerdote. Então mudou tudo. Aquela forma da antiga aliança em Jesus muda tudo. Mudou o sacerdócio, mudou a nossa posição também. Por isso, aquele caminho de descida que aquele homem sofre essa agressão de salteadores, aquela estrada era uma estrada muito perigosa, era um vale rochoso e era frequentada pela dificuldade de andar por ali. Ladrões ficavam ali esperando uma oportunidade para assaltar alguém. Por isso, a história se baseia numa realidade que eles viviam naquele tempo, Jerusalém, a estrada de Jerusalém para Jericó. O texto descreve a reação ou a não reação daquelas pessoas que eram os religiosos conhecidos, admirados. Mas a gente olha assim, a gente pensa, é muita malvadeza, é muita falta de amor. Mas olhando pelo lado deles, eles estavam cumprindo o que cabia a eles. Viram um homem caído. Os dois, eles não quiseram chegar perto. Por quê, irmãos? Havia uma implicação. E eles estavam também viajando de Jerusalém para Jericó, certamente tinham terminado as suas tarefas, as suas escalas lá em Jerusalém, todo o trabalho religioso, estavam voltando para casa. Olharam aquele homem que foi maltratado, tiraram a roupa daquele homem. Então aquele homem não podia identificar quem era aquele homem. Não podia se identificar, o quadro estava tão difícil que não podia se identificar quem era aquele homem. E outra coisa principal é saber que aquele homem desmaiado, o texto diz quase morto, estava morto ou não. Porque se tivesse morto, eles colocassem a mão, segundo o texto de Número 19:11, eles ficariam 7 dias impuros. Então, na dúvida, eles estão cumprindo certinho a lei. Nós não podemos chegar perto desse homem, que se esse homem estiver morto, a gente vai ter prejuízo. Então, por esse lado, eles estão cumprindo direitinho a lei e as obrigações que os envolviam como sacerdote e como levita. Então, o levita envolvido no culto naquela época, nesse momento, difere um pouquinho do levita do Antigo Testamento, e o sacerdote, aquela pessoa da intermediação diante de Deus. É interessante perceber como a mente deles, funcionaram. Alguém que está envolvido na religiosidade, que está preocupada com o ritual e não se contaminar, e isso foi maior do que ajudar aquela pessoa que estava lá quase morta. Isso aconteceu. Por isso, o outro destaque que nós fazemos aqui é a ação cheia de compaixão do samaritano. O texto diz no verso 33 e 34 que o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Então, na mente dos judeus, talvez eles esperassem assim: a parábola tem um sacerdote, tem um levita, deve ter um judeu muito bom aqui. E a gente imagina a surpresa deles quando Jesus está contando a história e aparece um samaritano. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou
sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. A grande questão para a gente entender essa parábola é a gente entender quem era o samaritano, os samaritanos. Os samaritanos, irmãos, para os judeus, eles não eram considerados pessoas puras em termos raciais. Puras em termos raciais. Era uma mistura de judeu com gentio. E uma mistura de gentio com judeu não é um judeu puro. Por isso havia uma animosidade entre os judeus e os samaritanos. Por isso que muita gente estranhou quando Jesus falou com a mulher de Samaria, a mulher samaritana. Era uma crise, um homem falava com aquela mulher samaritana. Os samaritanos são um produto de uma mistura. Nós estudamos aqui o livro de Jeremias e nós lembramos da invasão babilônica em 586 a.C. O reino do norte, isso no reino do sul. No reino do norte, a Assíria, um povo muito temido, invadiu o reino do norte em 722 a.C. E o que eles fizeram? Eles invadiram as 10 tribos, o reino do norte, e eles, ao invés de retirar todo mundo de lá, a política era escravizar e trazer outros povos para enfraquecer aquela linhagem. E eles enfraqueceram o reino do norte assim, trazendo outras pessoas para viverem ali. De sorte que aquele povo que era judeu inicialmente ficou misturado, desde essa época, quando se deu a invasão à Síria, 722. Primeiro o reino do norte foi invadido, depois o reino do sul, na monarquia dividida. Nós estudamos e aprendemos isso no livro de Jeremias. Por isso, historicamente, os judeus olhavam para aquele lado de lá, para cima do mapa, e viam: esse pessoal aí não é judeu puro, esse pessoal está misturado há muitos séculos. E também, não só misturado, porque a partir então dessa invasão à Síria, o reino do norte foi contaminado com idolatria, com muitas coisas pagãs. Não seguiram a tradição hebraica, valorizavam só a lei, os 5 livros, criaram um culto só para eles, um santuário só para eles. Por conta de tudo isso, os samaritanos não eram reconhecidos. Eles eram rejeitados pelos judeus. E um samaritano, se envolver com um samaritano, na perspectiva do judeu, era um xingamento. Então olhe só esse quadro. Esse cara odiado, desconsiderado, é a pessoa que faz o que o sacerdote tinha de fazer e o que o levita também tinha de fazer. É ele quem faz, é ele que para, é ele que dá atenção. Por isso, talvez o espanto da audiência, quando Jesus está contando essa parábola, o sacerdote passou de largo, levita também, e um samaritano. Imagine só. O doutor da lei, como os demais, certamente foram confrontados com a narrativa da parábola, porque nós devemos lembrar que Jesus está contando para um grupo ali, a partir de uma pergunta de um perito da lei, de um especialista da lei. Certamente aquilo foi incomodando o perito da lei, porque o texto destaca o que o samaritano fez: enfaixou-lhe as feridas, derramou vinho e óleo. E é interessante, alguns estudiosos dizem que vinho e óleo era coisa que tinha lá no templo, no serviço do templo. Aquilo que deveria ter vindo do templo ou da religiosidade veio de uma pessoa que era rechaçada pela comunidade judaica. O texto diz que ele derramou vinho e óleo, uma coisa medicinal ali, colocou sobre o seu próprio animal, levou para a hospedaria, deu 2 denários, e ainda disse assim: se tiver despesas futuras, coloca na minha conta aí, estou dando 2 denários, mas eu vou pagar, posso pagar outras despesas. É interessante isso. E o texto termina com a pergunta feita por Jesus, aqui, o 36 e 37. E Jesus devolve a pergunta para ele. Ele quis saber quem era o próximo, mas Jesus devolve: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhes disse: vá e faça o mesmo. Há um detalhe que nem sempre é percebido aqui, meus irmãos. Por tudo que eu já falei para vocês agora do samaritano, o perito da lei não ousou falar a atitude melhor, foi a do samaritano. Ele diz: aquele que teve misericórdia dele. Ele não foi capaz de dizer que o samaritano
foi o homem misericordioso, piedoso ali. Mas ele disse: aquele que teve misericórdia dele respondeu. E Jesus então disse: você entendeu bem? Vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Então nós devemos perceber aqui que no final, Jesus inverte a pergunta, porque inicialmente a pergunta é: quem é o meu próximo? E agora diz: qual destes três você acha que foi o próximo do homem? Jesus está colocando uma responsabilidade. A pergunta inicial era: quem é o meu próximo? Jesus diz no verso 36, qual destes três, sacerdote, levita ou samaritano, qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele homem que caiu na mão dos assaltantes precisava de um próximo, alguém para abençoar. Então Jesus inverte aqui a situação da pergunta. É interessante isso. O Sproul, um teólogo americano, ele diz que há uma diferença entre fraternidade universal e o próximo universal, né? Então ele fala que isso é bíblico. Nós temos uma fraternidade dentro das pessoas, vivemos em família, essa ideia, com aqueles que são nascidos de novo, estão no reino de Deus. Essa é a visão do Novo Testamento. Então nós temos uma comunhão íntima, fraterna, no sentido bíblico aqui, como família, com os que são de Cristo, estão em Cristo. Ele diz, é interessante, mas existe um próximo universal. Então esse próximo universal são todas as pessoas que eu me relaciono, que eu encontro e que vão precisar da manifestação do meu amor, da minha atitude prática minha. Então todo ser humano criado à imagem de Deus, que não é filho de Deus, nem todos são filhos de Deus, João diz isso, né? Aqueles que creram que são filhos, João 1,12, os que creram em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, muito embora vivamos como comunidade de Deus, irmãos e irmãs, tendo Jesus o nosso Senhor, fomos adotados como filhos, então temos a família de Deus, temos o próximo universal, que é todo ser humano que eu lido. Então o ser humano que precisa de ajuda, nós não perguntamos, ficamos questionando por que ele caiu 3 vezes, 4 vezes, por que ele está envolvido num vício. Num primeiro momento a gente ajuda a pessoa, porque precisamos manifestar o amor de Deus, o que ele chama de próximo universal. Então nós fazemos essa diferenciação. Então nós devemos amar a todos, criados à imagem de Deus, e devemos agir com misericórdia e com amor, também envolve o nosso chamado. Diante de tudo que nós falamos até aqui, chegamos aqui para tirarmos 3 lições importantes, porque nós não poderíamos tirar as 3 lições sem entendermos tudo isso, esse contexto, a cultura, o que está acontecendo com essas pessoas. Então eu quero fazer 3 destaques, que o primeiro envolve uma autoanálise, o segundo envolve um olhar para o outro, e o terceiro envolve um olhar para Deus. Primeira coisa que eu destaco aqui é o desperdício, por conta de tudo que nós vimos, de uma espiritualidade sem vida. Isso existe, pode acontecer hoje também. Espiritualidade sem vida. Então nós estamos pensando aqui na própria definição de desperdício, ação ou efeito de desperdiçar, de não aproveitar da maneira como deveria, falta de proveito, perda, desperdício. Quando eu estou dizendo que estou vivendo com Deus e estou vivendo uma espiritualidade distanciada dos valores do reino de Deus, sem entender os valores do reino de Deus, como que é isso? Esse é o caso claro que nós vimos na parábola, na atitude do sacerdote e do levita. Isso ficou claro na vida deles. Eles são pessoas do templo, são pessoas das coisas de Deus, mas não estão atentos ao sofrimento humano. Eles estão desenvolvendo uma espiritualidade carregada de cerimonial, de tradição, mas eles não estão tendo os valores do reino de Deus, não estão entendendo, até aquele momento não estavam entendendo. Isso não significa, meus irmãos, que todos os sacerdotes eram assim, que todos os levitas eram assim e que todos os samaritanos eram assim. Nós não podemos cair nesse erro. Existiam samaritanos ruins, levitas bons e sacerdotes bons. Então,
Mas Jesus quer mostrar nessa história essas personagens aqui. E nós devemos entender porque na história eram homens ligados ao templo. Deveriam entender sobre misericórdia, sobre amor. Por isso o desperdício de uma espiritualidade sem vida. Isso pode acontecer hoje? Pode. Quando a gente vai vivendo a nossa vida com Deus, sem essa percepção do amor de Deus, e sem manifestar esse amor de Deus a outra pessoa, sem percepção da realidade do outro, sem amor na prática. Esse é o nosso desafio. Por isso uma pessoa que se diz de Deus hoje pode estar vivendo apenas uma religiosidade sem vida. Isso acontece muito. Tanto no tempo de Jesus como nos dias atuais, nós podemos encontrar pessoas assim, que não estão percebendo ainda em que reino ela está e quais são os valores desse reino, e se apegam a coisas, quando de repente uma sala é mais importante do que uma pessoa, os bancos são mais importantes do que uma pessoa. O negócio é a organização do banco. Eu conheci uma igreja onde as pessoas pregavam os bancos, Ricardo, para que eles não fossem mudados de lugar. Tem que ficar aí, está pregado, não sai. É uma demonstração de religiosidade sem vida. Há muitos anos atrás, Deus nos abençoou com uma área de comunhão coberta, mas nós não tínhamos uma área de comunhão coberta, e eu estava aqui há pouco tempo, falei, agora eles vão caçar minha cabeça, nós vamos avançar. E choveu muito num dia de Natal, saudoso Klein organizando, pastor, o que a gente vai fazer? Tem a área de comunhão, está tudo molhado, chuva aberta. Falei, vamos fazer o seguinte, nós vamos no salão de culto, né? E nós vamos retirar os bancos todos, vamos montar as mesas ali, e vamos fazer um culto e vamos jantar juntos. Vamos ver o que vai dar. Eu lembro como fosse hoje. As pessoas foram chegando, chovendo, tudo arrumadinho aqui, porque o ambiente estava aqui para a glória de Deus. Senão a gente fica escravo do lugar, do banco. Aí a gente fez uma grande festa, e foi interessante vencer aquilo ali como uma lição também espiritual. As pessoas ficaram felizes, chovendo muito lá fora, fizemos ali. Lembro também de uma igreja que a pessoa casou, não tinha área para ficar na chuva, para apenas cortar um bolo, e as pessoas foram entrando no templo com um bolo na mão, e outros ficaram chateados, estão entrando no templo com um bolo, vão comer aqui dentro. É a percepção, às vezes da ignorância, do tempo, às vezes da religiosidade. Conheço igrejas em São Paulo, por exemplo, que a igreja é um ginásio, ela funciona como lugar de comer, lugar de culto, lugar de treinamento, é multiuso, porque o negócio ali é para a glória de Deus. Vocês entenderam? O sacerdote, o levita, eles estavam cumprindo o ritual, eles não estavam enxergando o outro. Isso é uma vida espiritual religiosa sem vida. Coisa não vai, está amarrada ali, o negócio está difícil. E esse destaque nós precisamos fazer, porque quando as pessoas ficam preocupadas com as coisas, e o ser humano fica abaixo, aí complica muito. Deus nos amou de uma forma tão maravilhosa, e nós somos especiais para Deus. Amém, irmãos? Segunda coisa, é o valor da disponibilidade, que desconhece o preconceito. Isso nós vimos no samaritano. O valor de estar disponível para abençoar, disponível. Nós cantamos pela manhã, nós queremos estar disponíveis nas mãos de Deus. Então aprendemos com o samaritano, aquela pessoa que ninguém gostava, que era um xingamento se envolver ou falar com o samaritano, ou se envolver com o samaritano. E é essa pessoa que vai se colocar à disposição para ajudar aquele homem que foi espancado, estava lá sem roupa, sem poder se identificar. O samaritano não ficou preocupado quem ele era. Interessante isso. Nós precisamos olhar para nós mesmos e olharmos para a realidade, como nós estamos reagindo diante das pessoas. A parábola nos ensina isso, ou nos confronta e nos leva a essa análise, não é? Talvez o sacerdote não quisesse se envolver
para sair do seu, deixar do seu conforto, porque um sacerdote, um levita, era uma classe especial, era gente com privilégios. Não vou me envolver com esse homem que eu nem sei quem é. Talvez tenha pairado em sua mente isso. Por isso nós devemos pensar, não é? E fugir dos argumentos que vão justificar. O texto começa dizendo que ele estava pensando na sua vida, né? O texto disse. E no final da análise é o seguinte: como é que a gente está conduzindo a nossa vida? A gente tem sempre um argumento para dizer que não está fazendo, nós estamos cumprindo algo para Deus, nós estamos sempre justificando o que nós não estamos fazendo, nós estamos dizendo que nós não podemos fazer, nós estamos enrolando. Aqui é o valor da disponibilidade, que desconhece o preconceito. Eu vou fazer, eu faço como Jesus fez, eu vou amar, que a pessoa vai ter a oportunidade de receber o amor de Deus. O que ela vai fazer não cabe a mim, mas eu preciso manifestar esse amor. Então nós precisamos estar também disponíveis, e nós devemos vencer qualquer tipo de preconceito para fazer diferença. Estamos pensando ainda no ministério esse mês, e nós devemos fazer qualquer coisa relevante em prol do reino de Deus, manifestando o amor de Deus às pessoas. É isso que no final vai valer, não a religiosidade sem vida, mas a disponibilidade que vence o preconceito. Senão a gente vai ficar criando justificativas, a gente vai estar enrolando. No final é isso: depois eu vou fazer, agora eu não posso, vou levar a vida assim. Jesus então pergunta no verso 36, qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E ele vai dizer, aquele que teve misericórdia dele. Novamente ele não fala, o samaritano. Respondeu o perito da lei. Jesus disse, vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. É o que nós estamos aprendendo aqui. A pergunta não é mais quem é o meu próximo, e sim quem eu sou o próximo. Então Jesus faz essa inversão na pergunta, inverte a questão de forma maravilhosa. A pergunta para nós é essa: nós estamos disponíveis para abençoar outras pessoas? Estamos disponíveis? Estamos disponíveis para abençoar outras pessoas que nós não conhecemos? Ou estamos desperdiçando o nosso tempo? Nós devemos responder isso. O terceiro destaque que eu faço, o primeiro então, é uma religiosidade sem vida. O segundo é a disponibilidade que vence o preconceito. Primeiro eu olho para mim, depois eu olho para o outro. E o terceiro destaque é a graciosa manifestação do Pai na pessoa de Jesus. Porque essa parábola, ela nos faz pensar no que Jesus fez por nós. Ela faz a gente pensar nisso. O que Jesus fez por nós? De certa forma, ela está enquadrada no ministério de Jesus, de misericórdia e de amor. Aqueles que ainda não reconheceram a manifestação do Pai na pessoa do Filho, isso é urgente, se você não fez, é urgente, você precisa fazer. Deus se revelou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, João 1,14, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, essa parábola faz a gente pensar em Jesus, no ministério de amor de Jesus, revelado. Jesus é Deus nessa terra. Certo momento, Filipe perguntou, mostra-nos o Pai, e Jesus disse, eu estou tanto tempo com vocês, quem vê a mim vê o Pai. Você quer enxergar tudo de Deus? Olha para mim. Então, feliz é aquele, meus irmãos, que entende essa manifestação do amor de Deus, do Pai, na pessoa do Filho. Jesus também veio de encontro a cada um de nós. Estávamos perdidos, a gente pode usar essa linguagem, estávamos machucados, feridos e sem esperança, como aquele homem caído naquela estrada. E ele se manifestou quando éramos ainda pecadores. Ele veio de encontro a nós. Por isso que o Evangelho é primeiro o movimento de Deus. Há um movimento que o homem precisa fazer, mas primeiro o movimento de Deus foi feito. O movimento de amor. E Jesus vem e morre em nosso lugar, ressuscita ao terceiro dia e nos traz vida e vida com abundância, ao ponto de João dizer, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não é vida de flor,
Eu falo flor, planta, da árvore. Não é uma vida biológica, é uma vida abundante, a palavra que quer dizer vida abundante. Eu tenho essa vida abundante aqui e terei uma vida com o corpo glorificado no futuro, na eternidade. Então, essa parábola nos faz ver o amor de Deus manifestado em Jesus. Ele derramou o seu sangue em nosso lugar. Nós somos alvos da graça de Deus, de uma ação de amor sobre nós. Eu preciso olhar para cima e reconhecer esse amor de Deus, para que eu seja restaurado. Se eu não fui ainda, se você não foi, você precisa fazer isso, para você se render ao cuidado divino, se render ao amor de Jesus. Ele está demonstrando esse amor a você hoje. Amém? Por isso, meus irmãos, essa parábola tão rica nos faz pensar nesses três destaques. O primeiro, que tem muita gente desperdiçando a sua jornada de fé. Você é uma pessoa assim? Está vivendo na religiosidade? De repente está dizendo, eu sou membro da igreja, da primeira igreja batista seropédica? Em última instância não faz diferença. Se esse ser membro da comunidade não envolva outras coisas. Do contrário, vai ser desperdício. É uma espiritualidade sem vida, como a espiritualidade dos religiosos do tempo de Jesus. Eu estou no templo, eu estou perto de Deus, mas eu não estou entendendo os valores do reino de Deus. Nós vimos também a questão da disponibilidade. Alguém que se coloca e desconhece qualquer tipo de preconceito, vence, abençoa, ajuda, manifesta o amor de Deus, coisas que nós não vimos naqueles religiosos, e vimos uma pessoa que ninguém esperava. E terceiro destaque, como vimos aqui, que Deus é amoroso. Ele criou um plano para nos resgatar quando estávamos na sarjeta espiritual, jogados, maltratados, porque andar sem Deus é andar assim meio quebrado, meio maltratado, sem discernimento, perdido. E Jesus veio ao nosso encontro. Por isso eu quero fazer 3 perguntas para você. Você está desperdiçando sua vida na prática, através de uma religiosidade sem vida, de um protestantismo sem vida, de um ser batista sem vida? Responda. A outra pergunta, você está disponível para abençoar quem quer que seja em nome de Deus? Essa parábola nos ensinou isso. Abençoar quem quer que seja em nome de Deus. Terceira pergunta, você já entendeu o amor do Pai revelado em Jesus? Você já entendeu? Tem muita gente que entende a religiosidade, entende que os seus pais são religiosos e que eles têm uma instituição religiosa, eles têm uma tradição religiosa. Mas não é essa pergunta. Você já entendeu o amor do Pai revelado no Filho? Você entendeu Jesus e Jesus reina na sua vida? Porque Ele está aqui para te abençoar. Não importa a situação, o quadro espiritual que você esteja, Ele está vindo, se colocando à disposição para te abençoar, para tratar das suas feridas. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, que nós possamos refletir sobre esse texto e sobre essa parábola. Amém.